à vontade. Ora, então, vou aqui partilhar. Então, novamente vou aproveitar para cumprimentar todos. Para quem não me conhece, o meu nome é Vítor Augusto, sou aluno do mestrado em Matemática e Aplicações da casa e venho-vos falar sobre desperdício alimentar Portugal versus Polónia. Este trabalho foi um trabalho feito com a orientação do professor Miguel Fonseca, que foi feito para a unidade curricular que nós temos, chamada Matemática na FCT. Entretanto, este trabalho vem no âmbito do doutoramento da aluna Catarina Papai, orientado pela investigadora Ana Pires e pela professora Graça Martinho, do Departamento de Ciências de Engenharia do Ambiente, também da FCT Nova. E, portanto, aquilo que nós... Isto não está... Pois não está a colaborar porque eu não tenho... Exatamente. Portanto, aquilo que eu vos vou apresentar, portanto, vou fazer uma pequena introdução do problema, falar-vos um bocadinho sobre a recolha de dados, em seguida fazer um enquadramento teórico, portanto, falar-vos da análise de componentes principais e do teste Wilcoxon-Whitney, falar-vos da execução do trabalho e das conclusões que foram retiradas. Portanto, o nosso problema em estudo era o desperdício alimentar em Portugal e na Polónia e fazer uma comparação entre os dois países, entre o desperdício alimentar nos dois países. Conforme já disse, isto foi um problema no âmbito do doutoramento da aluna Catarina Papai, com o nosso objetivo, da minha parte, em orientação com o professor Miguel, de analisar o comportamento das populações e ver a relação. Passando à recolha de dados, os dados foram recolhidos através de um questionário esse que teve alguns problemas. Logo a começar, nós fomos completamente alheios a isto, os dados foram entregues, simplesmente. Problemas que nós começámos por detectar. Portanto, primeiro era um questionário com 123 questões, que é uma coisa que, já estou a ver ali a professora Ana Casimira a regalar os olhos, quando nós vimos o número de questões que tínhamos à frente, também ficámos... Eu acho que não responderia a isto. Foi mais ou menos isto que nós pensámos. Portanto, é um questionário demasiado extenso, que, em teoria, um questionário não deve demorar mais do que 10 minutos, depois a pessoa já começa a ficar enfadada do estar a responder. Portanto, 123 questões não é todo um questionário que deva ser aplicado. No entanto, é a base de dados que temos, é a base de dados com que trabalhamos. Outro problema foi a amostra. Portanto, a amostra foi de 476 pessoas, 244 em Portugal e 232 pessoas na Polónia. Isto é uma amostra que, se calhar, se tivéssemos 476 pessoas em cada país, se calhar seria pouco, mas, sendo no total, ainda torna maior essa dificuldade que foi ser uma amostra muito pequena. Depois, além disto tudo, olhando para os dados, fazendo o trabalho de limpeza dos dados, tivemos que eliminar 31 respostas completas e uma questão. Isto porquê? Porque claramente ficou a sensação que as respostas não eram obrigatórias. Ou seja, quem fez o questionário não pôs a resposta obrigatória. E, além disso, tivemos que eliminar uma questão, porque mais de 25% das pessoas não tinham respondido a essa questão. E portanto, acabámos de ter que fazer utilizar as técnicas de completamento de dados, porque às vezes havia pontualmente um dado que faltava, e há técnicas para fazer esse completamento, como, por exemplo, utilizar a média das respostas, etc, etc, etc. Mas quando uma pessoa, por exemplo, não teria respondido, se calhar, a 15 questões, a 20 questões em 123, já são problemas a mais e tivemos mesmo que eliminar essas observações. Portanto, além disto tudo, além das questões não respondidas, também tínhamos problemas que eram respostas que não respeitavam sequer a escala definida, como, por exemplo, a pergunta é para avaliar o grau de concordância com uma afirmação de 1 a 5 e aparece lá um 7, ou um 0, ou qualquer coisa assim parecida. Além das não respostas, tínhamos lá respostas que não respeitavam a escala. Também essas questões acabaram por, essa observação, como não faria sentido ser eliminada,
ou se fosse um problema só numa resposta em específico, usávamos uma técnica de completamento de dados. Por norma, a que usámos foi sempre ir pela média das respostas. Ou então, caso houvesse aquela opção de não sei, não responde, seria a que nós aplicaríamos, seria essa. E basicamente é isso. A questão não respondida foi esta: como se sente face ao desperdício alimentar da sua casa? Se calhar era aquela que seria talvez a mais importante, não sei. Isso também agora não... Só as pessoas que lidam que fizeram o inquérito é que sabem qual é a pergunta mais importante, mas esta foi a pergunta a que mais de 25% das pessoas não responderam. Pode querer indicar alguma coisa ou não, não sei. Ora, as questões, as tais 123 questões foram definidas a priori em 5 grupos. Isto foram definidas não por nós, mas pelas investigadoras. O primeiro era a Theory of Planned Behavior, portanto, o nome diz precisamente o que é que isto significa. Depois vou explicar detalhadamente o que é cada uma das categorias, através das definições sociológicas, etc. O modelo de altruísmo de Schwartz, o conhecimento nos problemas do desperdício alimentar, o conhecimento nas estratégias de ação e os fatores situacionais. Acabei só por não dizer, se tiverem questões podem me interromper a qualquer altura, basta ligar o microfone ou levantar a mão. Eu também vou abrir aqui e também vou ter que ir bebendo um bocadinho de água porque ainda estou a recuperar de um problema de rinite alérgica, portanto vou ter que ir tendo a garrafa aqui ao lado. Então já agora pergunta, então este inquérito foi quê? Foi feito por aquelas investigadoras que tu mencionaste? Sim. Ok. Exatamente, exatamente. O engraçado, e desculpa o parênteses, é que isto foi numa altura em que o Departamento de Engenharia do Ambiente quis tirar as cadeiras de matemática do seu curso. E depois fazem inquéritos assim. Okay. Não é para dizer, desculpe. Mas pronto. Olha, aqui está a gravar, Vítor, isto está a gravar, tens de ter cuidado. É verdade. Vítor, isto é o seu trabalho que já apresentou ou tem algum update? Não, não tem update. Não? Se calhar tem mais uma tabela ou outra, porque depois nós também apresentámos este trabalho no workshop de Estatística para a Saúde, da professora Isabel Natário. Tem ali se calhar mais uma tabela ou outra, mas é só isso. Obrigado. Obrigado. E boa tarde já agora, a professora Fátima que entrou, chegou mais tarde. Boa tarde, Vítor. Ora, portanto, a primeira categoria, Theory of Planned Behavior, basicamente tenta estudar as atitudes e as normas subjetivas. Por exemplo, vou dar aqui o exemplo de algumas questões que foram aplicadas, todas avaliadas por grau de concordância ou facilidade. Se é mais fácil, se é menos fácil para a família fazer. Por exemplo, as pessoas mais importantes para mim desaprovam que eu deito os restos de comida para o lixo, desperdiciar comida é uma coisa que condeno quando há tantas pessoas a passar fome. De 1 a 5 indica a escala de concordância. Não me preocupa muito o dinheiro de desperdício, quando deito comida fora. Planear e prever exatamente quanta comida será consumida é fácil, não é fácil. Comprar o que se necessita e resistir às novidades é fácil, não é fácil, etc. Isto são alguns exemplos. A categoria Schwartz Altruism Model vem fazer o estudo da assunção de responsabilidades e da tomada de consciência das pessoas pelos atos que praticam. Exemplos de questões: que importância atribui ao desperdício alimentar em Portugal ou Polónia, conforme o país onde foi aplicada. Na sua opinião, quem é que é o principal responsável pelo maior desperdício de comida? E depois tinha várias opções e as pessoas selecionavam o grau de responsabilidade, por exemplo, de 1 a 5. Os agricultores, as empresas, o consumidor, etc, etc. Como se sente face ao desperdício alimentar da sua casa? Grau de responsabilidade: muito responsável, nada responsável, etc. Knowledge on food... Anónimo. Diga? Isto era anónimo, não era? Era anónimo, sim. Knowledge on food waste issues. Esta categoria visava estudar literalmente o conhecimento nas questões do desperdício alimentar. Algumas perguntas seriam: tem conhecimento de alguma instituição que lide com problemas de desperdício de alimentos? Nós, no nosso caso, temos a ReFood, temos a Caritas também faz recolha, etc.
sabe qual é o destino dos resíduos alimentares que são produzidos na zona, nos últimos meses procurou ou encontrou informação sobre o desperdício de alimentos, entre outras. Última categoria, o Knowledge of Action Strategies. É precisamente o que o nome indica, é estudar o conhecimento das estratégias de combate ao desperdício alimentar. E esta categoria serviu simplesmente para uma só questão, que foi, das medidas indicadas em baixo, quais as 3 que considera mais eficazes para reduzir o desperdício alimentar? E depois tinha muitas medidas, aquilo tinha umas várias, e as pessoas tinham que selecionar 3. Por exemplo, proibir as promoções que incentivam as pessoas a comprar muito, maior variedade na dimensão dos produtos embalados, tendo doses mais pequenas ou doses maiores, etc. Entre outras questões. Estas eram as 5 categorias das perguntas que nós tivemos. Desculpem, só disse 4. Faltavam os Situational Factors. Que esta categoria visa estudar os motivos do desperdício alimentar, preparando a preparação de refeições, das rotinas e hábitos de compras e do planeamento das rotinas. Ok. Com perguntas de exemplo, com que frequência costumam fazer compras de bens alimentares, quais são as principais razões para o desperdício da comida em sua casa, quem é que normalmente é o responsável pela confecção das refeições, eu próprio, marido ou cônjuge, etc. Em sua casa, quem costuma habitualmente fazer as compras de produtos alimentares, novamente, sou eu, é o cônjuge ou uma terceira pessoa. Estas eram algumas perguntas aqui desta categoria. Agora sim, finalizadas as 5 categorias, passamos então ao enquadramento teórico. Portanto, nós utilizamos 2 técnicas para analisar os dados que obtivemos. Por um lado, utilizamos a análise de componentes principais para tratar os dados e depois, para fazer a comparação entre a amostra portuguesa e a amostra polaca, utilizamos o teste Wilcoxon-Mann-Whitney. Começando pela análise de componentes principais, esta técnica foi desenvolvida inicialmente por Pearson em 1901 e depois aprimorada por Hotelling em 1933. E aquilo que esta técnica quer fazer é fazer uma transformação ortogonal aos dados para converter um conjunto de observações que têm umas variáveis que possivelmente estão correlacionadas num conjunto de variáveis linearmente independente. Pessoal, agora esta é a altura em que eu digo, os calores que aqui estão, se tiverem dúvidas, digam. Acabei de ensinar em geometria, não foi, Angélica? É verdade, sim. Acabamos de dar isso. Não é? Portanto, aplicação da teoria. Exatamente. A correlação, vocês ainda não devem estar a chegar aí em probabilidades e estatística. Correlação é quando 2 variáveis estão relacionadas. Literalmente o nome diz tudo. Ok? Portanto, quando as variáveis são linearmente independentes quando têm a correlação 0. Ok? E, portanto, aquilo que a análise de componentes principais faz é precisamente uma transformação ortogonal nos dados para fazer esta conversão. E, portanto, ao conjunto de variáveis linearmente não correlacionadas, exatamente, vamos chamar componentes principais. O resultado final desta aplicação, da aplicação desta transformação ortogonal. Ok? Depois temos uma regra, que é o número de componentes principais é sempre menor ou igual ao número de variáveis original. Ou seja, com esta técnica quero reduzir o número de variáveis com que vou trabalhar. Porquê? Eu aqui teria 123 variáveis, depois da queda de uma delas 122, e o meu objetivo é reduzir isso para tornar mais fácil o estudo através de variáveis linearmente independentes. E outra coisa que este método também tem é que é um método não paramétrico, ou seja, não interessa qual é a distribuição das variáveis em estudo. Ok? Não sei se os caloiros, ou neste caso a Angélica é a caloira aqui do sítio, se já falaram em variáveis, em distribuições de variáveis? Ou se... Falamos um bocadinho, sim, em assimétrico, mas nada, okay.
Nada Nada muito de intenso. muito relevante ainda, sim. Depois vocês vão aprofundar isso, com o professor Agra Coelho é mais no final do semestre que vão aprofundar isso. Ora, então como é que isto funciona? Portanto, pegamos em N valores de variável resposta, e temos aqui os valores denotados por YI, em que N é o número total de observações que nós temos, as tais 476 menos 31. Pegamos numa matriz V, que é a matriz de covariância de YI, e sendo uma matriz de covariância, é sempre simétrica, definida positiva, isto já é para a professora Fátima depois, com a diagonal principal estritamente positiva. Ok? Ou seja, já sabes o que é uma matriz simétrica. Nós chegámos lá, não pergunta à Angélica. Está bem. Pronto, ok. Então, isso é depois em álgebra linear 2, a professora Fátima vai desenvolver isto mais. Ok? Então, quando falarem de valores próprios, etc., depois vão entrar no que será uma matriz definida positiva com a diagonal principal estritamente positiva. Ok? E, portanto, sabemos que toda a matriz simétrica é diagonalizável, portanto, já estou a dar uma aula à Angélica. E então, se toda a matriz simétrica é diagonalizável, temos que ver que é uma matriz simétrica, é diagonalizável. Ok? E então, também é uma coisa que a Angélica vai ver, é que quando uma matriz é diagonalizável, pode ser representada desta forma, V igual a uma, isto são tudo matrizes, em que a matriz D é uma matriz diagonal, ou seja, só tem os únicos componentes diferentes zeros estão na diagonal principal. Isso a Angélica já sabe. Isso demos sim. Ok. E U é uma matriz ortogonal constituída por vetores próprios de V. Isto se calhar ainda não. Ok. Portanto, podemos representar V desta forma. E, portanto, utilizando esta igualdade que aqui temos, vamos ter que a covariância da matriz U vezes os dados YI é igual a UV vezes U vezes V vezes U'. E vamos fazer aqui uma coisa que é, vamos multiplicar aqui, vamos multiplicar nada, vamos usar a igualdade cá atrás, onde eu tenho que V é U' DU, a linha é transposta, ok? Nós, em estatística, usualmente utiliza-se a linha para a transposta, não usamos muito o T. Substituindo, eu fico com U vezes U' vezes D vezes U vezes U' novamente. Ora, uma matriz destas a multiplicar pela sua transposta vai dar a identidade de um lado e do outro. Isto não funciona assim generalmente, funciona para estes casos em específico, para as matrizes construídas desta forma. E, portanto, identidade vezes a matriz diagonal vezes a identidade, essa parte a Angélica já sabe que vai dar a identidade de certeza. Vai dar a identidade, não, desculpa, a matriz D. Pode enganar a aluna. Exatamente. Estou a desconstruir, estou a estragar o trabalho da professora Fátima. Essas matrizes U são as matrizes ortogonais, não é? Já agora, para dar o nome. Exatamente. Portanto, o que é que nós temos? Temos que a covariância desta matriz U vezes as variáveis Y que nós tínhamos é uma matriz diagonal, ou seja, as colunas são linearmente independentes entre si. Ok? Portanto, é assim que funciona essencialmente a análise de componentes principais. Só para dar aqui um exemplo, eu tirei uma imagem muito bonitinha deste site, está aqui. Por exemplo, isto aqui é uma nuvem de observações e temos aqui as duas componentes principais que foram selecionadas para este conjunto de dados. Okay? Após fazer aquela análise, estão aqui as duas componentes principais que aqui quem fez o estudo selecionou. Agora, passando ao teste de Wilcoxon-Mann-Whitney, o que é que este teste faz? Portanto, pegamos em duas populações de escala ordinal, e isto aqui pode ser, por exemplo, pegar nos portugueses e nos polacos, por exemplo, e tirar-lhes o seu tamanho. Ok, vá arredondado aos centímetros, que é o que se usa normalmente. Porque não sei se a Angélica já ouviu esse clássico exemplo do professor Agra Coelho, mas
as pessoas não têm 1,78, têm 1,77, 9, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Foi mesmo hoje que ele disse isso. Epá, isto é concatenância espetacular. E então, vamos supor que toda a gente tem ali, ou então pode ser também a idade arredondada aos anos, uma coisa assim qualquer. Portanto, temos uma escala ordinal para classificar as populações. Vamos retirar duas amostras dessas populações, as amostras X1 e X2, retiradas de P1 e P2 respectivamente, e são independentes entre si. Ok? Cada amostra tem dimensão N1 e N2, portanto o 1 e o 2 andam sempre a par, desde as populações, por aí fora. E a nossa hipótese nula, a hipótese nula é aquilo que eu quero verificar se acontece, ou seja, vocês no teste de hipótese têm duas, a hipótese nula, H0, e depois há a hipótese alternativa, H1. A hipótese H1 é aquilo que eu conheço até à data, e a hipótese nula, H0, é aquilo que eu quero testar, a ver se consigo melhorar a nossa hipótese alternativa. E aquilo que eu quero testar é que não existe diferença significativa entre as medianas, a mediana de X1 e a mediana de X2. Ok? Como é que isto se faz? A primeira coisa que eu faço é juntar as duas amostras. Portanto, misturo tudo. Misturo com calma. Ordeno tudo por ordem crescente e vou atribuir uma ordem à minha nova amostra. Portanto, começando da esquerda para a direita, tradicionalmente. Por exemplo, se eu tivesse aqui as idades toda, aqui a minha cidade, começava pelos bebés com 0 anos, depois a seguir 1 ano, 2 anos, 3 anos, etc. Ordenava tudo, por ordem crescente. E atribuo aquilo que classicamente em estatísticas se chama um rank. Este é o primeiro, este é o segundo, este é o terceiro, este é o quarto, este é o quinto. Se houver duas observações com o mesmo valor, por exemplo, se eu tiver 2 bebés com a idade igual, faço a média dos ranks, ou seja, em vez de ter o 1 e o 2, tenho 2 bebés com 0 anos, cada um fica com 1,5. Ok? Portanto, faço a média do rank de cada um. E depois, sem perda de generalidade, por exemplo, vamos somar todos os ranks de X2. Podia ser de X1, era igual, tinha que funcionar na mesma. E vamos denotar esta soma por T-calc. Este calc é porque isto tradicionalmente chama-se T calculado. Portanto, tem cá o calquezinho. Ok? Depois, temos também considerar alfa o nível de significância do nosso teste, em que este nível de significância é a probabilidade de eu cometer o erro assumindo que a minha hipótese nula é verdadeira. Nunca mais me esqueço disto, professora Fátima. E vamos rejeitar a hipótese nula se o módulo, o valor absoluto deste T calculado, for maior que o quantil T com percentagem 1 menos alfa sobre 2 com N 1 mais N 2 graus de liberdade. Esta vou-te deixar para o professor Agracoelho. Tens uma distribuição T que tem graus de liberdade e vais calcular o quantil. Eu depois posso-te mostrar isto, se quiseres, o que é que isto significa. E então, vamos executar o teste. Executamos primeiro a análise de componentes principais utilizando o software R. Não sei se vocês já usaram isso, Angélica, não já? Já usamos no primeiro semestre. Ok. O R é uma ferramenta muito potente que tem uma coisa muito boa, que é gratuita. Portanto, nós gostamos muito do R, o R é um grande amigo. E vamos aplicar esta transformação a todo o conjunto de dados. Ou seja, aos dados portugueses e aos dados polacos, todos juntos. E depois, só que deixar uma nota, é que apesar de não ser muito recomendável, fizemos a análise de componentes principais a variáveis que podiam tomar 5 e 7 valores diferentes. Isto não é recomendável, mas como nós tínhamos um elevado número de variáveis para uma amostra tão pequena, corremos o risco na mesma. Depois pagámo-lo do outro lado, que já vou explicar qual é. Portanto, as variáveis em estudo são as nossas 122 perguntas selecionadas e vamos construir as tais componentes principais que são a combinação linear de todas as outras questões. E vamos selecionar componentes principais que explicam apenas 70% da variância de cada um dos 5 grupos.
Isto é aqui que eu estou a pagar a escolha que fiz há bocado. Apliquei a análise de componentes principais na mesma, no entanto, vou reduzir a variância que as componentes principais explicam ao mínimo. O mínimo que elas podem explicar é 70%, e foi isso que nós optámos por fazer. E fizemos isto para cada um dos 5 grupos de variáveis que eu já mostrei há bocado. E no final acabámos a selecionar 31 componentes principais. Deixámos de trabalhar com 122 variáveis para trabalhar com 31. Isto faz muita diferença. E foram exatamente separadas desta forma. Theory of Planned Behavior 7, Schwartz Altruism Model 4, Knowledge on Food Waste Issues 2, Knowledge on Action Strategies 5 e Situational Factors 13. Este grupo era o maior, ficou com mais componentes principais. Atenção, esta seleção não foi feita por nós, foi feita automaticamente pelo R, e respeita a proporção do número de questões que cada variável tinha. Se bem que agora podem dizer, então, mas isto não havia só aqui uma pergunta no Knowledge of Action Strategies. Sim, havia só uma pergunta. A questão é que tivemos que separar essa pergunta em 9 variáveis diferentes. Isto porquê? Porque nós tivemos de transformar isto numa coisa chamada variáveis dummy, que são variáveis que literalmente acendemos uma luzinha, são variáveis que tomam o valor 1 quando aquela opção é escolhida e tomam um valor 0 no resto de tudo. Ok? Então separamos uma única pergunta que podia tomar, já não me lembro de cor quantas seleções é que tinham, 8, 9, transformámos em 7 ou 8 variáveis diferentes, só para uma pergunta. E por isso é que ela aqui escolhe 5 e não escolhe só uma ou nenhuma. E, portanto, tendo já isto feito, realizamos o teste do Wilcoxon-Whitney. Novamente, a hipótese, aparece aqui novamente, é que não existe diferença significativa entre as respostas da amostra portuguesa e polaca. Criámos o data frame com todas as variáveis que foram selecionadas, as componentes principais. Introduzimos uma nova variável que só toma valor 0 e 1, ou seja, se não me engano, era 0 caso a resposta fosse proveniente da Polónia e 1 se fosse proveniente de Portugal, ou ao contrário. Era uma dessas opções. Porque nós, apesar das perguntas, das componentes principais fazerem a combinação linear das perguntas, nós sabíamos exatamente que aquela observação correspondia se era uma pessoa polaca ou uma pessoa portuguesa. Ok? Por isso podemos fazer isso. Sim, Emma? Opa, eu queria levantar a mão, mas estava a bater palmas. Mas a hipótese há bocado não era diferença significativa nas medianas? Isso é a tradicional hipótese nula do teste do Wilcoxon-Whitney. Neste caso, são sinónimos. Testam exatamente a mesma coisa. Okay? Aqui por só foi uma hipótese nula mais vocacionada para o nosso problema. Está bem. Ok, mas são formas equivalentes de dizer. Ok. Ora, portanto, introduzimos uma nova variável que nos dá a nacionalidade e separamos o nosso data frame em dois diferentes, o português e o polaco. E aplicamos o teste de Wilcoxon-Whitney à coluna I de cada data frame, em que o I vai de 1 a 31, que eram as nossas componentes principais. E então agora, pausa dramática para eu beber água, as conclusões a que chegamos. Portanto, só para recordar aqui a nossa hipótese nula, para quem já teve modelação de sistemas, ao nível de significância de 5%, existe evidência que nos permita rejeitar a hipótese nula em 15 das 31 variáveis. O que é que isto significa? Significa que, sendo a hipótese nula não existe diferença significativa, há sim. E uma das coisas... Mas, Vítor, mas em 16 ela não... Em 16 não há diferenças. Pois, só que isto de passar com 10 é só nas disciplinas da universidade. Isto de passar com 10 em institutos estatísticos não funciona assim. Ok? E não passem com 10 às disciplinas, se faz favor. Só para deixar aqui bem claro. Ok? Portanto,
15 em 31 falha. Isto é mau. É mau para eles, porque para nós o estudo está feito, não é? E tem validade. Ou seja, quase 50% das combinações lineares, em quase 50%, a nacionalidade tem interferência nas respostas ao questionário. Ou seja, de um país para o outro, há diferenças significativas no que toca ao desperdício alimentar. Isto era suposto ter aqui uma pausa dramática, mas não teve. Portanto, agora a pergunta que nós deixávamos era: quais é que são as componentes principais que rejeitam a hipótese nula? Ora, nós selecionamos estas combinações lineares que aqui estão e nós podemos reparar logo o quê? No conhecimento das questões do que toca ao desperdício alimentar, as duas componentes principais rejeitam a hipótese nula. Ou seja, no que toca ao conhecimento sobre desperdício alimentar, há diferenças significativas em Portugal e na Polónia. Também, no que toca ao conhecimento sobre as ações, das estratégias de ação de combate ao desperdício alimentar, das 5 componentes principais, 3 rejeita. É significativo também. Podemos dizer que, perante o estudo apresentado, os dados apresentados, há diferenças. E são aquelas que mais saltam à vista. Aqui no modelo de autorismo de disfarce, também temos aqui 4-2. No entanto, no que toca ao planeamento comportamental, em 7, uma rejeita. Portanto, aqui pode não ser significativa, carecia de um estudo um bocadinho melhor no que toca ao questionário. E aqui no Situational Factors também temos, em 13, 7 rejeitam, também podemos dizer que de facto é impactante. Sim. E agora há outra pergunta. Até agora, quais é que eram as questões em específico que nós tínhamos? Pois, isso é uma boa pergunta, eu também gostava de saber. Qual é que é o problema? É como a base de dados era tão extensa, com tão poucas observações, nós conseguimos condensar tudo em componentes principais, mas não conseguimos desfazer o que fizemos. Ou seja, não nos foi possível irem especificar as questões de volta, por causa desta base de dados tão anómala que nós tivemos. E, portanto, deve ser feito um novo estudo, mais aprofundado, tentar reduzir o número de questões, aumentar drasticamente a amostra que temos, ir aos setores mais rurais, sugestão, não sei onde é que eles foram, mas ir parte mais rural, mais litoral, mais interior, mais norte, mais sul, e não conseguimos, lá está, ver as questões em específico por causa da falta de dados. Essencialmente o meu trabalho foi isto, está aqui resumido. Quero agradecer ao professor Miguel Fonseca, que muito provavelmente se esqueceu, porque eu tinha-lhe dado o link para ele vir. Ele tem aula daqui a um quarto de hora. E também à doutora Ana Lúcia Silva, que partilhou os dados connosco, e que também foi autora de um livro em conjunto com a professora Isabel Gomes, que já tem ali a mão no ar. Força, professora! Tenho a mão no ar, não era por causa da Ana. Eu conheço-a por Pires, mas ela é capaz de ser Pires Silva ou Silva Pires, porque é como eu conheço. Eu enganei. Eu conheço. Mas, Vítor, eu trazia aqui uma pergunta que tem a ver com a questão das componentes principais e com um aspecto que depois mencionou no fim, que é a perda da identidade da pergunta. Ou seja, quando nós fazemos as componentes principais, e corrija-me se eu estiver errada, porque eu não sou especialista nestas coisas, nós fazemos uma combinação linear das variáveis do problema, certo? E por isso aqueles eixos, na realidade, são uma nova variável que resulta da combinação linear das variáveis de origem. E por isso o máximo que consegue é perceber pela posição dos pontos nos eixos que tipo de variável latente aquele eixo explica, certo? Sim. Por isso não é muito fácil e é preciso conhecer muito bem o problema e eventualmente os dados serem bem comportados para nós conseguirmos fazer esta análise. E eu vinha-lhe perguntar se conhece, e provavelmente não conhece, um pacote que existe do R,
que faz algo parecido, obviamente não é componentes principais, é outra coisa, mas e tenta exatamente procurar quais as variáveis que mais explicam a variabilidade dos dados, sem perder exatamente a variável original. E era bastante interessante fazer esta mesma análise, mas usando o outro pacote do R, que se chama Subselect, e que o que faz é que usa uma metaheurística, o Simulated Annealing, para encontrar o subconjunto de capa variáveis que melhor explica a variabilidade dos dados. Posso lhe dizer que conheço o package, não conhecia nesta altura. Ok. Portanto, essa foi a parte da orientação do professor Miguel. Ele indicou-me os packages. Sim, a estatística é as componentes principais, é o que se usa, não é? É o que... Eu conheci o Simulated Annealing no seminário. Ok. No nosso seminário, sim, com a Ok. professora. Conheci, não o cheguei a utilizar porque o problema que eu estava a trabalhar com a professora Gracinda era demasiado complexo para se desenvolver no meio de 4 cadeiras. Sim. O seminário também não é suposto, não é? Exatamente, mas sim, até cheguei inclusive a apresentar o package, o Subselect e a técnica de Simulated Annealing no seminário. Porque sim. É muito interessante tentar perceber exatamente quais são as variáveis, que esta aqui eu acho que as componentes principais é uma ferramenta potentíssima. A questão é a gente perder a capacidade no fundo, perder o entendimento das variáveis, não é? Porque como elas passam a ser combinações lineares, a gente deixa de saber exatamente o que é que elas representam relativamente à realidade, não é? Do estudo. E depois, nem sempre a gente consegue deitar variáveis fora, porque como aquilo é uma combinação linear das variáveis, as variáveis originais a gente nem sempre consegue deitá-las fora, porque não consegue perceber, todas elas têm uma quantidade, eventualmente neste caso vocês reduziram tanto, havia algumas que nunca não deviam aparecer. Sim, havia perguntas quase repetidas. Sim. Pois, que não apareciam, e por isso a capacidade que elas tinham de explicar era nada, porque elas eram exatamente iguais, não é? Posso dizer que tivemos variáveis a explicar 30% da variância. Tanto que nós escolhemos tão poucas, às vezes haviam, por exemplo, blocos de perguntas com 20 perguntas e nós escolhemos 4 componentes principais. Pois, porque na realidade... principais explicam 70% da variância. Portanto, perguntas não servem para nada. Só que nós também não quisemos fazer um juízo de valor sobre as questões, porque aquelas questões alegadamente foram feitas com auxílio de sociólogos, etc. Portanto, quem somos nós matemáticos para chegar e agora questionar a validade das questões, não é? A matemática questiona, os programas questionam, mas nós não devemos escolher as perguntas à partida do estudo, não é? Sim, porque o estudo sociológico não é necessariamente um estudo matemático das respostas, um estudo estatístico das respostas dadas para as pessoas, não é? Exatamente. Mas pronto, a minha questão tinha a ver com isso, e a outra tem a ver com uma outra coisa que eu já tenho falado com a professora Regina, mas ainda não tivemos a oportunidade de operacionalizar a questão, que é: não seria muito interessante oferecer um curso de como desenhar inquéritos passíveis de serem estudados estatisticamente? Eu acho que era muito interessante, honestamente, eu acho que era muito interessante, porque evitávamos problemas destes. Mais um curso, não é? De executivos ou o que seja, não é? No fundo é uma formação, e mas é que isto surgiu no contexto de um outro pedido de ajuda que me foi feito a mim e à professora Regina para também a avaliação do inquérito. Não é a avaliação do inquérito, é o estudo estatístico das respostas do inquérito, em que nós ficámos com os cabelos em pé, porque as perguntas estavam todas misturadas umas nas outras e não conseguia separar aquilo de forma a transformar aquilo em variáveis passíveis de fazer um estudo estatístico credível. O que é uma pena, porque as pessoas investem muito tempo a fazer estas coisas. As pessoas respondem, quem responde ao inquérito também
investe o seu tempo para responder ao inquérito porque quer ser útil na análise, e às vezes, se as perguntas, nem é a forma como é feita as perguntas, é a forma como são colocadas as respostas possíveis às perguntas, porque às vezes basta isso, que torna depois o inquérito algo pouco útil, as respostas para serem estudadas estatisticamente, o que é uma pena, não é? Sim, nós aqui, foi algo que eu disse, por exemplo, há bocado, por exemplo, primeiro, para as componentes principais não devemos ter tanta variabilidade de resposta, isso penaliza o estudo. No entanto, por exemplo, pelo menos usei sempre a mesma coisa. Nós tivemos umas que era de 1 a 3, outras que era de 1 a 5, Sim, outras era a escala ordinal ser sempre a mesma, não é? ordinal era diferente e nós tínhamos perguntas consecutivas com escalas diferentes, ou seja, isto não faz sentido. E tivemos enormes problemas e eu fiz este estudo, eu estava a ter 7 cadeiras ao mesmo tempo, tudo bem que algumas 3 créditos, etc, foram opções que eu fiz em minha vida. Felizmente ficou tudo feito e com notas razoáveis, e em alguns casos razoavelmente boas, mas, ou seja, um aluno de licenciatura conseguiu olhar para isto e dizer, mas o que raio é isto? Portanto, à partida, uma orientadora de doutoramento também devia conseguir. E se calhar esses estudos deveria, ou um workshop desse, ou um curso desses com uma professora Sim, seria uma coisa... Eu acho que seja útil, eu acho que era muito útil, poupa tempo a quem analisa, poupa imenso tempo a quem faz o estudo, porque os investigadores, isto foi desenhado por investigadores, não é? Porque o doutoramento mais orientadora são investigadores, portanto, poupa tempo a toda a gente e torna fiável o estudo. Eu acho que isso era perfeito. Era só a minha provocação. A falar em inquéritos, nós temos um inquérito formado para... Pronto, nós também vamos mostrar, porque só temos até a 5ª sessão, em que foi a última sessão da Sofia Costa, e é para eu e a Diana entendermos melhor a vossa opinião acerca dos seminários e o que têm achado. Portanto, o questionário não é de 123 perguntas, é curto. E se conseguirem, agradecíamos também, é 30 segundos em que se responde aquilo. Professora Fátima também está aí com a mão no ar? Eu tinha posto a mão no ar, mas era também para... Eu acho que já tínhamos falado sobre isto, Vítor, mas foi a referência que fez a professora Isabel ao conteúdo das perguntas do inquérito e à forma como o inquérito está desenhado. Pareceu-me que havia umas referências sociológicas às perguntas que estavam a ser feitas. Para nós matemáticos, sim, uma pergunta que seja como se sente, que eu vi, que o Vítor tinha posto ali, não é uma pergunta objetiva, não é? Portanto, tem a ver mais com a consciência da pessoa do que propriamente com o fazer ou não desperdício alimentar. E, portanto, este estilo de pergunta, quando se quer um resultado objetivo e científico, é um pouco desviar a atenção para o foco, que no fundo era o desperdício alimentar. Se uma pessoa fica com a consciência pesada por fazer desperdício alimentar, pode pôr no máximo. Mas se até faz menos desperdício alimentar, mas a sua consciência é um bocadinho diferente, pode pôr no mínimo. E, portanto, o desperdício alimentar, que é o que nós queríamos estudar, fica um bocadinho enviesado, não é? Portanto, sim, exatamente. Eu acho que a questão da Isabel de se fazer uma formação sobre inquéritos que sejam depois sustentados com o tratamento matemático da questão era ouro sobre azul neste tipo de inquéritos científicos que se pretendem ser científicos, não é? Sim, até porque uma das coisas que não havia neste estudo era, por exemplo, em média, ou seja, qual é a quantidade de alimentos que desperdiça semanalmente. E quando dizemos alimentos, seria, por exemplo, refeições prontas a comer, às vezes há aquele resto de esparguete que sobra e vai fora, etc. Aquela carne fica demasiado tempo. Não. Entre aspas, ou seja, mas é isso que eu estou a dizer, ou seja, fazer uma pergunta deste estilo
que era se calhar importantíssima para perceber comida que acabou por não ser comida, pronto, que acabou por não ser comida, e que vai fora, ou que vai para o balde de lixo, em média, qual é o peso, sei lá, 200 gramas, 500 gramas, 1 quilo, 2 quilos. Isso não existe. Isso é que é, se calhar, a nata do desperdício alimentar, não é? Quanto é que tu desperdiças, filho? Não é? Esta pergunta não existe. E talvez se as perguntas fossem mais objetivas, houvesse mais respostas, não é? Exatamente. E mais diretas. Mais diretas. Mais diretas, mais focadas. Infelizmente não existiu. Era sempre como se avalia. Uma coisa cultural entre Portugal e a Polónia, por exemplo. Imagina-se que os polacos ou os portugueses são culturalmente mais com uma consciência neste caso, uma consciência relativamente ao desperdício, uma consciência outro que eu se calhar também acharia muito interessante seria, e entre as diferenças de idades cá dentro. E aí não era só se calhar o desperdício alimentar, se calhar era o desperdício alimentar e até mesmo a separação do lixo, etc. Porque, por exemplo, eu tenho a minha avó que sobram ali um bocado de batatas fritas que até se podem comer no dia a seguir, vão fora, porque batatas fritas no dia a seguir já não têm piada, não é? E coisas deste género. Põe-se ovo, ai que está... Era o que eu estava exatamente a pensar. Fazer uma tortilha. Já está. Pois, exatamente, mas para a minha avó aquilo vai tudo fora, portanto, a minha avó tem mais quase 50 e tal anos do que eu. Portanto, se calhar até fazer um estudo deste género, mesmo em Portugal, se calhar era interessante. Uma coisa assim do género. Força, Vitor. Força, Isabel. Agora tenho outro estudo em mãos e a quem estou a dever muitas horas, que é a professora Elsa. Peço desculpa, professora, mas esta foi a semana das avaliações. Eu juro que esta semana lhe vou mandar o draft da tese, está bem? O estudo é para si, não é para a professora Elsa. Já cheguei um bocado atrasada, não consegui ver do princípio, de maneira que não percebi bem algumas coisas e pronto. Se me enviar depois o estudo, eu posso comentar, então. Ok? Obrigada. Okay. Ora, essa. Mas eu prometo que até ao final da semana, professor, eu lhe envio o estado da arte da tese, está bem? Eu prometo. Certo, ok. Tudo bem. Não há problema. Nós vamos disponibilizar a sessão no YouTube, que temos uma conta agora em que estamos a gravar as sessões, claro, com o consentimento das pessoas, e ainda tenho que publicar um que tivemos na aula passada que foi muito interessante dos depósitos bancários, e também este, agora que vamos publicar, que é muito interessante. Quero agradecer, Vitor, muito obrigada. Ora, essa não, eu é que também ainda não descompartilhei. Olha a Ema ainda tem dúvidas, ó Vitor. Olha a Ema. É só mais uma curiosidade, eu nem sei se vais conseguir responder, Vitor. É porque hoje vimos em modelação de sistemas um teste com uma hipótese nula muito parecida, que era a ver se as medianas eram iguais, idênticas. Mas era o teste... Calma que eu tenho aqui... Não. Kruskal-Wallis. Exatamente, esse, Kruskal-Wallis. E o início até é muito parecido, tu também ordenas e assim, só que depois a estatística de teste não tem nada a ver. Sabes-me dizer qual é que é a diferença entre o Kruskal-Wallis e as que tu fizeste? Era preciso que eu me lembrasse do teste do Kruskal-Wallis. Eu lembro-me, sim, daquilo que foi falado em modelação de sistemas, porque o professor Rui Costa é uma pessoa que nos deixa marcado no coração. E lembro-me desses testes todos que foram utilizados de nome. E mais ou menos o que é que eles medem. Agora, a composição específica do teste, como é que o teste funciona, não mexo no teste Kruskal-Wallis há 10 anos, desde modelação de sistemas. Não, mas é muito parecido. Eu agora até tenho aqui à frente. As medianas a ver se são idênticas, a hipótese nula, depois também tens rangos, também tens de ordenar. Não me lembro, não me recordo qual é a diferença entre eles, honestamente. Está bem. Tu sabes, Isabel? Não sei. Sei que estes testes não são perfeitos e muitas vezes outros testes aparecem para
Para o mesmo para colmatar debilidades, mas depois apresentam outras e muitas vezes o que eles fazem complementam-se. A Elsa se calhar sabe mais do que eu acerca de testes não paramétricos. Eu não... Mas agora de momento não me lembro bem do Também teste. Tem que se ver. São tem muitos que se ver testes, são tantos testes. São os não paramétricos, então é Muitos uma... testes e é difícil, pronto, assim à primeira uma pessoa memorizar tudo o que eles fazem. Ok? Ok. Não, como eu achei tantas parecenças, mas ok. Mas Emma, é ir ler quais são as hipóteses Exato. do teste e muitas vezes o que acontece é que eles tentam fazer face a debilidades que têm a existência de muitos métodos. Normalmente, quando existem muitos métodos para a mesma coisa, quer dizer que nenhum deles é muito bom e por isso muito bom que tem alguns aspectos que precisam de ser melhorados ou que em determinadas circunstâncias não refletem bem o que se pretende e por isso alguém pensa, se eu fizer antes assim, mas depois o outro tem uns problemas que o primeiro não tinha e no fundo às tantas o que nós fazemos é que aplicamos dois e depois vemos sim ou não, qual é muitas vezes, mas eu não sou especialista em estatística. Mas depois às vezes depende dos dados, não é? Depende dos dados, não é? Mas isso acontece até mesmo no atuariado. Nós até nas disciplinas de atuariado tivemos no mestrado, por exemplo, em atuariado não vida, caso alguém vá para o mestrado em atuariado ou algo equivalente, ou quem entrar no AEIO agora, Emma, se entrares, vais ver que na disciplina de atuariado não vida tens 3 formas de cálculo de prémio de seguro para a mesma coisa, utilizando distribuições diferentes, com coisas completamente diferentes. Porquê? Este tem umas debilidades, este tem outras. Sim, é isso mesmo. E vão-se complementando. Mas foi engraçado porque eu já tinha visto esta palestra e na altura não Não te muito chamou a bem. atenção como agora, não é? Nada. Já... Mas hoje mesmo, foi hoje não, hoje de manhã, vimos este teste e eu agora já percebi isto tudo. Esta marca aos corações dos alunos. Os alunos saem das aulas dele a saber tudo. É impecável, a sério. Podem não saber bem, mas já ouviram falar e com uma pesquisa rápida estão lá dentro. É ótimo. Já agora... Pronto, era só isso. Ok. Eu não disse, não tive tempo de lá chegar, mas eu deixei aqui o slide de propósito para agradecer à Diana e à Angélica, que estão a organizar o ciclo de seminários. Também dar uma palavra à professora Ana Casimiro, que também sei que está a dar suporte aos seminários. É uma ideia muito interessante. Nós tínhamos algo parecido e espero que ainda venhamos a ter com a matemática na FCT, a quem eu tenho que agradecer porque foi exatamente por causa da matemática na FCT começaste, não é? que este trabalho que surgiu. Isto foi tudo da matemática na FCT.